Essa foi música Clones da banda Ash. Se você não me conhece, aqui é o Dear Breacher, mais um Breachercast, nome dado ao Verar de Garagem. Se você não conhece, já entra lá. Pessoal, um abraço pessoal do Violence Matters, Bad Blood Society, Sesva, Lockpickers e outros pessoais aí que me ajudam. O pessoal que não me ajuda vai tomar no cu. E eu começo o episódio com uma pergunta pra vocês. Você sabe a diferença de um carro e uma laranja? Bem, se sua resposta for não, eu peço que se retire desse podcast e vai ver outros podcasts que o pessoal fica incitando briga torpe na internet. Esse é o seu público. Se sua resposta for sim, é o mínimo esperado de um ouvinte desse podcast. Sem mais delongas, vamos pro podcast. Operação Acid Gambit. Traduzindo seria Gambito Ácido, mas eu não vou fazer essa tradução porca pra postar no Instagram. Bem, foi recentemente que eu postei sobre os salteadores de trincheiras da Primeira Guerra. Foi meio por cima, né? Mas assim, eu tô gravando ultimamente porque eu tô fazendo um trabalhinho sobre certas ocorrências, certas operações e tá me ajudando a estudar, a fazer esse podcast. Então, stay tuned porque vai ter mais podcasts a respeito, principalmente na parte de resgate de prisioneiros de guerra e de reféns. Curiosamente, essa daí é a primeira operação pra quem conhece naqueles vídeos mais antigos, Larry Vickers, que tinha o Vickers Tática, que mostrava armamento. Ele tem um podcast com Sean Ryan Clips, junto com Sean Ryan. Ele explica um pouquinho a respeito, né? Mas é complicado a gente para quem faz parte desse mundo, começa a ver o quão difícil é, cara, fazer parte de um grupo e ter pessoal na internet dizendo X ou Y, porque, cara, foi o podcast dele e o podcast de outro operacional que participou da mesma operação, e você vê que, infelizmente, uma coisinha ou outra contradiz, não é tão estupidamente assim que nem a gente vê algumas vezes em conversas aí, cara, que infelizmente tem que ter no mundo da internet, aí você acaba descobrindo as pessoas por trás dela e você tem que desmistificar alguns mitos, né? Mas relacionando com isso, o que eu quero dizer é que a impressão que dá é que o cara que tá gravando o podcast, ele é foda, muito foda, foda pra caralho, o cara que tá dando entrevista. E o resto da equipe é bunda. Mas isso é conversa pra outro mundo. Quando o pessoal do Canoa Pirata aí, a gente voltar de novo, trocar ideia, é um tópico que eu queria discutir, cara. Eu sempre acabo trazendo esse lado de militância pra cá, mas porque é importante saber, porque, cara, pra quem gosta de história, cara, você vê como é fácil você reescrever a história só contando mentira. Mas não é isso que eu vou entrar aqui o podcast de hoje. Pra quem lembra da Operação Just Cause, Operação Justa Causa, que os americanos precisaram fazer uma intervenção no Panamá. Relembrando o caso do Emanuel Noriega, que era o ditador na época, ele era um informante da CIA antes de se tornar um ativo da CIA, né, como se chama, né? Antes de se tornar ditador. Só que a partir do momento que subiu ao poder, ele começou a pender para a União Soviética, visto uma vez que ele tinha contato com a CIA, então ele sabia de muitos segredos, de maneiras como eles operavam. Se aliou a narcotraficantes no local. Isso deu um problema muito grande nos Estados Unidos, porque era uma rota de tráfico, acabou entrando droga nos Estados Unidos, né? Mais facilmente. Violação de direitos humanos, né? Envolvimento com o governo cubano. A gente já está em 88, né? A crise dos mísseis acabou, mas na década de 80, lá por 85, a Guerra Fria voltou a ter uma crise sociopolítica muito grande com a União Soviética, né? Que acabou virando o plot do jogo Call of Duty Black Ops Cold War, um puta no jogão que eu recomendo que vocês joguem. E assim,
tratar da normativa, tratar da narrativa comunista na época é que os americanos eram Yankees imperialistas, né? Esse nome, até pouco tempo atrás, ainda se escutava o termo imperialista, né? Eu dou risada agora com o termo fascista. Ai, ai. Mas enfim. O que acontece? O governo americano, o governo panamenho começou a ter tensões, lembrando também a importância estratégica que o Panamá tem com a travessia que se tem ali de mercadorias. E, assim, Noriega trouxe membros do Serviço Secreto de Cuba e da Alemanha Oriental, ainda lembrando que a Alemanha ainda estava separada entre Ocidente e Oriente. E nesse meio tempo a gente tem um ativista americano chamado Kurt Muse, que também é um veterano condecorado americano. Ele se torna um ativista junto com outros grupos, um grupo de panamenhos revoltados com o governo ditatorial de Noriega. Ele instala uma rádio pirata. E num dos discursos de Noriega num estádio, ele, com o pressionar no botão, troca o discurso de Noriega por uma sátira. O que aconteceu? Enfureceu Noriega, ele trouxe esses membros de inteligência para interceptar quem fez. E quando Kurt Muse foi tentar retornar para Miami e adentrou ao aeroporto da cidade do Panamá, foi dado voz de prisão a ele. Levando em consideração o que o Noriega aprendeu com membros de Cuba, da inteligência cubana e da Alemanha Oriental, tendo o ensinamento da KGB, do Serviço Secreto Soviético da época, Muse passou 3 dias sendo interrogado, privado de sono e sendo torturado junto de outros prisioneiros. Para evitar que ele fosse detectado por americanos, ele foi transferido diversas vezes entre diferentes prisões até ser finalmente levado à penitenciária de Carcel Modelo. Lá ele permaneceu por 9 meses em uma cela minúscula, medindo de 2,40 metros por 3,60 metros. Isso a gente está falando de 1988, tá? Relembrando novamente que em 15 de dezembro de 1988 foi declarada a guerra dos Estados Unidos contra o Panamá, por violações de direitos humanos e com contato com o narcotráfico, né? Tanto que o Manuel Noriega foi preso mais tarde pela DEA. Mas isso não é o tópico de hoje. O tópico de hoje é a operação de resgate de Kurt Muse. Durante esse período de testemunho, sofreu constantes atos de tortura. Segundo relatos, né, no seu próprio livro, seu estado de saúde era extremamente debilitado. Então, na época, o presidente George W. Bush, apoiou e aprovou uma operação de resgate que levou ao desenvolvimento de diversos planos no Fort Bragg. Para isso foi criado na Flórida um cenário de treinamento específico para a Força Delta, Special Operation Detachment Delta, também conhecido como Delta Force aqui no Brasil. Levando em consideração, né, First Special Forces Operation Detachment. Tem o nome de First Special Forces porque na época já tinha vários grupos de Special Forces em operações de forças especiais nos Estados Unidos e eles não queriam levantar suspeitas. É a mesma coisa do Dave Gru, quando ele foi criado como SEAL Team 6, né? O primeiro grupo foi o sexto, né? Para confundir a inteligência soviética. Vale ressaltar, meus samangos, a participação do 160 Special Operation Aviation Group Night Stalkers, 160 SOAR. Para quem não lembra, aparece no filme Falcão Negro em Perigo, né? Falcão Negro em Perigo é o top tier dos filmes de guerra. Acontece o seguinte, a missão envolvia inúmeros riscos, especialmente por uma tentativa fracassada de golpe de Estado apoiado pela CIA que colocou as forças leais de Noriega em alerta máximo na época. A prisão de Muse se encontrava ficava em frente à base militar de comandância, aumentando ainda mais a complexidade da missão, ou seja, tinha um batalhão em frente à prisão. E assim, Noriega deixou o alerta máximo de suas tropas que uma possibilidade de resgate era
era iminente. Então, os soldados responsáveis pela custódia de Muse deveriam deixar um cara de prontidão, com ordens expressas de executá-lo imediatamente caso ocorresse qualquer ataque americano à prisão. Lembrando de novo a questão de espionagem soviética, ainda ativa na região, porque a gente tem Cuba ali do lado. E pior ainda, Noriega sendo ativa da CIA. A operação de resgate por si só foi estrategicamente adiada para coincidir com a invasão americana do Panamá, batizada de Operação Justa Causa, que volto a falar para vocês, tem podcast a respeito. Só você entrar aqui no canal no YouTube. Eu não tenho podcast no Spotify ainda. Eu sou um tiozão que eu não sei mexer com essas bosta. E depois eu não vou ficar pagando pra ter 5 visualizações, mas as 5 visualizações que eu tenho são de pessoas que eu considero. Me ajuda a estudar isso daqui. Por que eu gravo isso daqui? Porque eu gosto. Operação Justa Causa. Iniciada em 20 de dezembro de 89. A ofensiva envolveu ações coordenadas em diversos pontos estratégicos da cidade de Panamá. Algum tempo antes da operação, durante uma visita à prisão, com a presença de um representante americano, Muse conseguiu ouvir helicópteros, ele disse isso daí no livro dele, americanos ao longe. O representante americano, que na época era um coronel, se levantou no meio do pátio e gritou no meio de todo mundo que qualquer um causasse mal, a Kurt Muse não sairia vivo da prisão. Sua declaração foi vista como um último apelo de resistência e coragem diante dos carcereiros. Sobre a operação, dia 20 de dezembro de 1989, às 0h45. Uma equipe de atiradores posicionada na Quarry Hill, com metralhadoras M60, posicionada perto da base de comandância, tinha uma missão de neutralizar a bateria antiaérea em cima do terraço, simultaneamente atirando nos geradores de energia, enquanto os helicópteros MH-6 Little Birds realizariam manobras de distração, desviando a atenção das forças panamenhas e abrindo caminho para a execução do resgate, que viriam mais 2 MH-6, pousariam em cima do terraço da prisão, 2 MH-6 pintados de preto, para inserir os operadores Delta na prisão. O sargento Peter Jacobs utilizou uma linha de rapel e ele tinha a missão de matar o guarda responsável por executar Kurt Muse. Entretanto, no momento que ele coloca a corda e desce pro terraço, isso tudo sob fogo, tá, gente? O Peter Jacobs percebe que a corda é pelo menos 3 pés mais curta do que necessário para conseguir cumprir sua missão com efetividade, e assim, mesmo assim ele coloca ele consegue obter visual e vê que percebe que ele não consegue achar, ele não tem uma linha clara de fogo no guarda. Daí começa a corrida contra o tempo, ainda mais que veio fogo da cozinha, da direção da cozinha da prisão. Ele teve que voltar para subir, acender a corda. Os operacionais que estavam em cima do terraço abrem fogo contra o contra-ataque que veio da parte superior de um outro prédio da prisão, do complexo. E nisso eles explodem a porta que dá acesso ao interior do complexo que eles precisam adentrar. E nisso é o sinal dado para os 2 A-630H que estavam sobrevoando, abre fogo contra o quartel de comandância e qualquer outra resistência que viesse de fora. Lembrando-se que havia atiradores do lado de fora e havia mais 2 MH-6 dando suporte. Um desses foi abatido, mas sem danos ao piloto, e ele conseguiu escapar. Isso foi até ligeiramente distante. A equipe de assalto foi liderada por Jim Nelson, que desceu para o terceiro andar e começaram a eliminar as ameaças abrindo caminho
e conseguiram render um soldado panamenho, que colocaram em algemas e deixaram ele lá. Após isso, Nelson conseguiu obter contato com Moose através de um portão lacrado de prisão. Ele ordenou que ele se escondesse no banheiro para ele utilizar uma pequena carga no quarto adjacente onde estava o guarda. Explodiu, caíram para dentro, o guarda ainda estonteado pela ação de choque, lembre-se, ação de choque, senhores. Foi eliminado com 6 disparos de Nelson, utilizando aquele coach clássico que é comumente associado como o carabina AR-15, né, o CAR-15, mas o coach 723, que é uma das coisas que é popularizada lá fora, com o filme Falcão Negro em Perigo, tem museu desses coach, né, é uma peça de relíquia histórica, com aquela lanterna de mergulho gigante, né, na parte de baixo, que antigamente não tinha, para vocês que não sabem, antigamente não existia um trilho Picatinny. Em seguida ainda havia uma grade, né? Foi aí nisso que o Master Sergeant Paul Rose abriu a cela de Moose com 2 disparos de calibre 12. Protegeu, e isso ocorrendo um combate ferrenho do lado de fora. Protegeu Moose com o seu próprio corpo, de estilhaços vindo do lado de fora. Em seguida equipou ele com um colete e um capacete balístico para fazer a extração dele. Nisso se juntaram, os operadores fizeram um escudo humano em volta de Moose e escoltou para o terraço onde tinha um MH6 esperando eles. Logo em seguida, por partir do telhado, o motor do Little Bird, que Moose estava, foi atingido. Eles conseguiram pilotar um pouco, mas forçou uma aterrissagem forçada com a somente um quarteirão de distância da prisão onde eles estavam. Ou seja, eles conseguiram sair de um quarteirão e ir para o outro. Conseguiram mexer alguma coisa ou outra ali e, com o motor danificado, o piloto teve que voar sob baixa altitude por entre as ruas. Enquanto o próprio a equipe de Nelson protegia o Moose com seus corpos e combatia o inimigo com pouca eficácia, devido ao balançar da aeronave, eliminando ângulos para conseguir acertar Moose. Quando a aeronave conseguiu subir poucos metros acima do nível dos edifícios, ela foi atingida por mais diversos disparos. Um deles atingiu Paul Jones no colete e no capacete, que fez ele desequilibrar e cair de uma altura de 6 metros na rua. E levando em consideração o resgate de refém, a todo custo resgatar o refém, o helicóptero não conseguiu viajar muito. Logo após Nelson ser baleado na perna esquerda, o piloto do MH6 perde de fato o controle, bate a lateral direita do helicóptero em um edifício e cai no chão, lançando seus tripulantes para fora. O pé esquerdo de Nelson é esmagado pelo trem de pouso da aeronave. Nisso ele fica preso. Essa foto do MH6 abatido é facilmente... É essa foto que eu coloquei, né? Para quem tá assistindo no YouTube. Não sei quando é que eu vou fazer isso aqui no Spotify. Kurt Moose escreve... Grande parte do que eu tô tirando aqui é relato do próprio Kurt Moose no livro dele. O livro dele chamado 6 Minutes to Freedom, 6 minutos para a liberdade. Kurt Moose relata que a maior parte dos operadores perdeu a consciência. No momento que ele retoma a consciência, ele viu a aeronave praticamente um alvo a céu aberto, onde todo mundo podia atirar. Os operadores tentando fazer um 360 para conseguir proteger Moose, retirar os tripulantes de dentro, ou os pilotos de dentro do avião. Um dos operadores entrega uma 1911 para ele e ordena para ele ficar abaixado. Lembrando que Moose era um veterano. Moose escreve no livro que logo após esse operador ter feito isso, cego pela adrenalina, ele vira com tudo, sai correndo e é nocauteado pela uma das pás do MH6 que acerta-o na cabeça. Moose presta socorro a esse soldado, não fica muito tempo desacordado. E eles montam um perímetro defensivo no estacionamento. Dos 7 operadores no solo, 4 estão gravemente feridos, incluindo Paul Jones, que foi resgatado e ainda estava desacordado. Paul Jones que caiu do helicóptero. Conseguiram resgatar Nelson, ainda com o pé esmagado.
o operador Chris, conseguiu resgatar o Nelson, que estava debaixo do helicóptero. Porém, somente um dos pilotos e Kurt não apresentava ferimentos. Todos os outros tinham algum nível de ferimento. Lembrando que 4 deles gravemente feridos e 3 somente combativos. Logo em seguida, ainda sob fogo inimigo, a equipe aciona uma luz vermelha, indicando status de emergência. Levando em consideração que a gente está na operação de justa causa, foi uma operação de diversas forças das Forças Armadas Americanas, atacando de uma vez, ou seja, o céu estava socado de helicóptero, tinha blindados para tudo que é lado. Um Black Hawk que sobrevoava por cima conseguiu detectar essa luz vermelha, o que repassou para a QRF, né, a Força de Reação Rápida, que conseguiu trazer um transportador de tropas blindado, um M113, que apareceu no local para o resgate. A operação por si só foi concluída depois que eles entraram dentro do blindado, só que milagrosamente ninguém morreu nessa operação. Nenhum americano foi morto nessa operação, porém gravemente ferido 4 operadores. E levando em consideração que essa é a primeira vez, historicamente falando, que uma força contra-terrorista americana consegue resgatar reféns da mão do inimigo. Lembrando que em 76 teve a Operação Eagle Claw, foi 76? Desculpa, 1980. No Irã, que deu totalmente errado. Essa é uma operação, inclusive, tem que trazer no podcast. A operação era arriscada, eram 25 operadores Delta contra o quartel de comandância e a prisão. E a operação era para durar 6 minutos. Para quem quiser pesquisar, se você digitar prisão Carcel Modelo, você consegue ver o que sobrou da prisão. E para quem tiver interesse, tem podcasts com Larry Vickers e outros operadores da época. E o livro 6 Minutes to Freedom, escrito pelo próprio Kurt Mills. Sem mais delongas, se você me acompanhou até aqui, eu agradeço de coração. Falou!